Bom, então nós vamos começar aí com a nossa continuidade do curso bíblico. Nós estamos falando sobre o Antigo Testamento. Nós paramos em Gênesis e hoje nós vamos falar um pouquinho do Moisés, tá? Eu não me lembro aonde que eu parei, mas Moisés é considerado o cara que escreveu os 5 primeiros livros. Deixa eu ver se eu anotei onde que a gente parou. A gente falou sobre o Êxodo. Então é isso mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre o Moisés aí, tá? Eu sei que vocês já conhecem um pouco de Moisés, mas vale a pena reforçar. Porque hoje a colega do trabalho, ela é formada em História, né? Aí eu fiz um questionamento filosófico que ela não entendeu, entendeu? Então é bom a gente estar sempre reforçando. Eu usei ela como exemplo, que a colega que a Simone conhece, a amiga da Simone, que a Simone estimulou a estudar. Aí eu falei, poxa, você é um exemplo. A gente tem que estar o tempo todo se reciclando, aprendendo e tal. Eu falei, olha a fulana está fazendo história. Ela, não, eu já fiz. Ela não entendeu. Por quê? A gente nunca pode parar de estudar. Então, se ela já fez história, ela não está estudando mais. Entendeu? Ela tinha que falar, realmente eu estou estudando ainda. Porque a gente nunca deve parar de estudar. Exemplo, quem está conhecendo a Bíblia nunca tem fim. A gente aprende um negocinho hoje, aprende um negocinho amanhã, aprende um negocinho depois de amanhã. E a ideia é tentar alcançar a cutícula do dedinho do pé de Jesus. Que é difícil. Certo? Então vamos falar um pouquinho sobre Moisés aí, esse grande herói do Antigo Testamento. Então vamos estar fazendo uma oração. Senhor nosso Deus, te agradeço por essas vidas que aqui se encontram, 9 vidas. Que o Senhor possa abençoar esses jovens, os adultos e as 3 crianças, em nome de Jesus Cristo. Te agradecemos por mais um dia de vida, por este momento, por essa oportunidade. Que o Teu Espírito Santo esteja aqui, que nós possamos mais um dia nos alimentar da Tua palavra, da Tua mensagem, que o Senhor possa estar visitando aqueles que não estão vindo mais e que o Senhor possa estar abençoando aqueles que estão conosco aí. Chegou mais 2 aí, podem se assentar, não paga nada, só na hora da saída, R$50 de cada um, já me dei bem aqui. Então já vai embora. Quem não tiver dinheiro pode fazer Pix. Quem não tiver Pix é no dinheiro. Há muito tempo. Pois é, mais ou menos. Mas tem 0,0 reais no Pix. Certo? Então é isso aí. 1 centavo. Moisés. Todo mundo conhece o Moisés, né? Olha! Muito bom. Alguém sabe alguma coisa do Moisés aí? Deixa eu anotar aqui mais 2 aqui. Mais 2. Jean e Léo. Muito bom, tá? Livro de Êxodo, Antigo Testamento. Nós estamos falando sobre Moisés. Moisés é basicamente o seguinte. O faraó determinou que quando nascessem meninos, se a gente fosse hebreu na época, talvez a gente não estaria vivo, porque o faraó determinou que os meninos seriam jogados dentro do rio Nilo, lá no Egito. E o rio Nilo tem muito crocodilo. O crocodilo é 2 vezes maior que o jacaré que tem no Brasil. Então é um bicho muito grande que com certeza numa bocada só ele engoliu uma criança. Só que quando as parteiras, naquele tempo não tinha enfermeira, naquele tempo não tinha médico, não tinha obstetra, não tinha maternidade, era parteira, que era uma mulher que entendia de parto, o neném estava para nascer, ele ia lá e ajudava a fazer o parto. Só que quando as mulheres chegavam lá para fazer o parto, e quando o neném menino nascesse, elas tinham que pegar os neném e jogar no rio, os meninos já tinham nascido. Então, mesmo com a ordem do faraó, estava nascendo muito hebreu. Mesmo jogando as crianças no rio, tá? Estava nascendo muito hebreu. Que quando as parteiras chegavam lá, o neném já tinha nascido e as mães davam um jeito de esconder o neném, certo? Que é o caso do Moisés. Quando a parteira chega lá, o Moisés já nasceu, elas conseguem esconder o Moisés por alguns dias, e eu não sei porquê, a Bíblia fala que no desespero ela leva o menino para o rio, prepara uma jangada lá com as coisas que boiam, coloca o menino dentro, e a irmã, a Miriam, fica acompanhando de longe.
para ver o que ia acontecer com o menino. A irmã do faraó, que agora eu não me lembro o nome, estava lá no rio tomando banho, todo mundo tomava banho no rio, tinha um local lá que os egípcios tomavam banho no rio, porque esse rio para os egípcios era sagrado. Era Jardim. Eu não lembro o nome da Bíblia, eu não lembro. Aí a moça pega o neném, mostra para a filha do faraó, para a irmã do faraó, ela é um dos filhos dos hebreus, mas o Moisés era um menino bonitinho, e eles ficam com pena de deixar no rio para os crocodilos comerem ou outro bicho, ou cair dentro d'água e morrer afogado. Leva o menino para o palácio, e olha que interessante, tá? Como que Deus atua na história das pessoas que estão com ele, tá? Aí a moça fala assim, quer que eu chame uma das mulheres dos hebreus para amamentar o neném? Ela, sim, arruma alguém lá. Quando ela vai pedir alguém, ela consegue a mãe do Moisés. Olha que coisa, tinha muitos hebreus e mulheres lá que tinham neném e tal. Quando ela vai chamar alguém, ela chama justamente a mãe do Moisés, que cria o menino até uma certa idade. Depois o menino vai para o palácio e ali ele é instruído em toda a cultura dos egípcios, certo? Então o Moisés, da idade de menino, igual essas crianças, até perto dos 40 anos, ele foi criado dentro da cultura egípcia. O que isso é interessante? Primeiro, os egípcios acreditavam em um monte de coisa. Então o faraó era Deus, o sol era Deus, a lua era Deus, os guerreiros tinham que orar para um Deus específico, o rio era Deus, o vento, a agricultura, então tinha Deus para tudo e quanto é jeito. O faraó era considerado um Deus, meio-dia ele vestia uma roupa de ouro e saía lá na pirâmide, aí ele brilhava, né? Então, quem era egípcio, ao olhar para o faraó, entendia que o faraó era um Deus. Então eles se curvavam mesmo, está na presença de um Deus, entendeu? Então, olha que coisa também interessante. Quando o egípcio via, vamos supor o sol, vamos supor que tinha uma estátua de alguma coisa lá, o Ra, que é o sol, por exemplo. Então, quando o egípcio olhava para a estátua, ele não via a estátua, ele via um Deus. Então, tinha muitos deuses, muitos, tá? Então, Moisés cresce como egípcio, mas sabendo que é hebreu, tá? Ele sabia que era adotado, sabia que era hebreu. De vez em quando ele ia lá ver o povo, ele dava uma olhadinha, via os irmãos, sabia quem eram os seus irmãos e tal. Um dia o Moisés está indo ver o povo, tem um egípcio maltratando um hebreu. O Moisés foi criado em toda a arte de guerra, de luta, de defesa, de estratégia. O Moisés vai lá e mata o egípcio. Faz um buraco na areia, enterra o cara e vai embora. No outro dia, quando ele volta, 2 hebreus estão brigando. Num dia era um hebreu e um egípcio. Ele mata o egípcio para salvar o hebreu. No outro dia, 2 hebreus brigando. Aí ele vai separar. Um dos hebreus fala assim, você vai me matar igual você matou o egípcio ontem? Aí ele ficou desesperado. Por quê? Naquele tempo, a lei funcionava o seguinte. Vamos supor que o Ulisses briga com a Kiara. Certo? O Ulisses quebra o braço da Kiara. Segundo a lei, ela tem o direito de quebrar o seu braço. Era olho por olho, dente por dente, mão por mão, pancada por pancada, ferida por ferida, vida por vida. Então, se o Moisés matou alguém, Moisés seria condenado à morte. O que o Moisés faz? Foge. Como todos nós, a gente vai prezar pela nossa vida, é claro. Na hora que o negócio aperta, a gente vai correr, a gente vai gritar, mãe, mãe. Né? O Moisés vai embora e vai para uma terra conhecida como terra de Midian. Lá nos midianitas. Não são hebreus. É outro povo, outro conhecimento e tal. E quando Moisés vai lá, ele conhece o sogro, o Jetro, conhece a mulher, a Zípora, provavelmente devia ser uma mulher muito bonita. Esse povo do deserto, eles são muito bonitos, tá? Se você entrar na internet e pesquisar, as mulheres judias são muito bonitas, as egípcias são muito bonitas, então com certeza o cara chegava e se apaixonava. É tipo um João da vida. Oi? Não, os homens não prestam pra nada não, só pra guerra. Os homens só prestam pra guerra. E aí ele casa, tem filhos, constitui a família dele e começa a trabalhar pro sogro. O que vai trabalhar com o quê? Pastorear as ovelhas. Certo? Então, olha só. Primeiro ele vive 40 anos como egípcio. Mas ele conhece
que ele é descendente dos hebreus, certo? Aí ele vive 40 anos no deserto lá com o povo midianita. E olha que interessante, tá? Quase ninguém sabe disso. O sacerdote, que era sogro dele, era o responsável para falar do Deus que a gente acredita hoje. O YHWH. Com certeza, o Moisés entendeu, nas pregações desse sacerdote, que só existe um Deus. Isso é uma evolução. Por quê? Em vez de você adorar um monte de coisa, exemplo, você está atrasado para o trabalho. Antes de você sair, você tem que orar para o Deus do transporte, o Deus do Uber, o Deus da viagem, o Deus do Pix. Então, ou seja, você vai perder um tempão. Agora você tem um só, Pai Nosso que está no céu, pronto. Você já rezou, já orou, já, né? E aí, a vida do Moisés estava uma beleza. Ele já tinha se esquecido dos hebreus, dos egípcios, já estava com a vida legal, né? Já tinha uma mulher bonita, já tinha seus filhos, tinha um trabalho. Só que um dia, uma ovelha sobe um morro, fica agarrada lá no monte. O besta vai lá. Tem um arbusto, todo mundo sabe o que é um arbusto? Uma planta, um espinheiro, uma planta que está lá, no meio do pasto, lá pegando fogo. Ele olhava para a planta não queimava, aquilo estava com fogo, não queimava. Ele ficou curioso. Assim, eu ia embora. Eu vou embora, o negócio tá. Você olha para o carro está com fogo e não explode. Você olha para o iPhone está queimando, mas não explode. Você olha para a roupa no varal, né, sua camisa da Nike está lá pendurada, está queimando, mas não queima. Estranho isso aí, né? Esquisito, né? Eu ia embora, eu não ia chegar perto. Aí ele chega perto. Quem que era? Não. Deus, não. Deus. Deus YHWH. Esse aí. Esse aí que cutuca a gente de noite. Ô Gerson, vai fazer a obra. Ô Jean, levanta a cabeça e anda. Ô Kiara, não desista dos seus sonhos. Esse aí. Aí Moisés se aproxima, Deus fala com ele no meio do fogo, tira a sandália dos pés, tira o chinelo havaiana dos pés, porque a terra que você está é terra santa. Por que terra santa? Porque todo o Oriente Médio é de Deus. E lá, olha que interessante, tá? Todos eles são inimigos até hoje. Todos são irmãos, todos são parentes e são inimigos até hoje. Todo mundo. O cara é divisa daqui, ele é inimigo. Ele manda míssil no outro. O outro daqui são inimigos. O outro daqui, de vez em quando, eles têm que fazer uns acordos de paz lá, que o negócio lá fica feio. O Oriente Médio, o negócio lá é feio. E aí ele recebe um chamado. Poxa, a vida está tão boa, Deus. Poxa, eu tenho uma mulher bonita, eu tenho meus filhos, eu tenho um trabalho. Não. A sua missão é voltar lá no Egito e falar com o faraó que eu quero o meu pessoal. E eu vou falar o que para o pessoal? Quem é você? Está escrito aqui. Você vai dizer, o eu sou me enviou. O nome de Deus é eu sou. YHWH. Deus é. Ponto final. Não tem como explicar Deus. Entendeu? Difícil de explicar. Como é que vai explicar Deus como? Não dá para explicar. Ah, é um ser eterno. Mas só isso? Ah, é um ser que já estava aí. Mas Deus é um ser que já estava aí. Deus é energia. Deus é energia, só isso. Deus é amor. Amor e mais o quê? Então, sabe, não tem como explicar. A filosofia tem umas explicações, a psicologia vai explicar do seu jeito, a física vai explicar do seu jeito e tal. E aí Moisés desce o monte, avisa para o sogro, toma conta da mulher e dos meninos. Eu tenho que voltar lá no Egito para tirar o povo do faraó. Primeiro dia, o Moisés se apresenta para os irmãos dele, com um cajado na mão. Todo mundo sabe o que é um cajado, né? É tipo um porrete que o pastor usa para tocar o gado, né? Mascarada, não sei o que, o nome das vacas para lá, né? Então ele usa um cajado para se proteger, né? Ele se apresenta para os irmãos ficam meio assim desconfiados, e aí ele chega para o faraó e fala, olha, o Deus que eu acredito me pediu para te falar que é para você liberar o pessoal, os meus parentes, os seus escravos, porque eles têm que ir até um certo lugar para prestar culto. O faraó dá uma risada, porque o faraó não conhecia esse Deus.
Eu não vou liberar. Não conheço quem que é Deus. Quem que é esse Deus? Nunca ouvi falar. Porque o faraó lá no Egito era o maior dos deuses. Não tinha outro. O faraó não aceita muito, não acha legal a ideia. Aí a gente conhece as 10 pragas, né? Gafanhoto, sangue no rio, escuridão, chuva não sei lá das quantas. Tem aí, nós não vamos ver não, porque senão vai demorar. Vão acontecer 9 pragas primeiro. Nas 9 pragas o faraó dá uma amolecida. Na hora que ele determina que vai liberar o povo, ele volta atrás. Não vou liberar ninguém. Porque era muita gente que trabalhava de graça. Pensa, você é rico, certo? E você tem 50 pessoas que trabalham para você de graça. Para você é muita vantagem, né? Igual o João. O João trabalha num supermercado grande. Imagina se o dono do supermercado não pagasse o João e todos os funcionários que tem lá. Eles tivessem que trabalhar de graça. Olha que vantagem. Para o cara é muita vantagem. O faraó só vai liberar por causa da última praga. É brabo, você resumiu bem. Deus fala com Moisés assim: vocês vão matar um cordeiro, vocês vão comemorar a Páscoa, vocês vão pegar o sangue e fazer uma marca na porta. Certo? Porque Deus ia liberar um anjo. Esse anjo tinha uma única missão. Aonde não tivesse a marca na porta com o sangue, ele ia matar os primogênitos, os filhos mais velhos. Então, eu e você, nós íamos se lascar. Não, o João tem irmão mais velhos. Gustavo, né? Lá na casa da Simone ia ser a Silvana. Sua mãe. Então, se fosse... o dele ia ser o Kennedy. Kennedy ia se dar mal. É o mais velho. Aí, o anjo vem, passa pelas portas das casas dos hebreus. Os hebreus todos fizeram a marca. E quando os egípcios acordam de manhã, tinha morrido todos os filhos mais velhos e até os filhos dos bichos tinham morrido. Tudo que era mais velho morreu naquele dia. Quando o faraó acorda, vê o filho dele que ia ser o próximo faraó morto, fica desesperado. O que faz? Manda esse pessoal embora. Manda agora, manda todo mundo embora, agora. Começa a mandar o pessoal embora, não dá tempo deles preparar o pão para tomar o café da manhã. Por isso eles levam pão sem fermento. Já ouviu falar de pão sem fermento na Bíblia? É, por causa disso. Não dá tempo deles preparar o pão. Aí eles saem do jeito que tem, pegam uma joia de um egípcio, pegam uma roupa não sei de quem, pegam um pacote de feijão e vai pegando um monte de bagagem e vai embora, sentido no mar. Só que quando eles já estão chegando no mar, o faraó se arrepende, fica nervoso, junta todos os oficiais e fala assim: nós vamos lá na praia, lá onde o pessoal está, nós vamos picar isso tudo na espada. Eles não tinham arma, ninguém sabia lutar, ninguém era guerreiro, só Moisés que sabia, tá? Eles eram escravos, só trabalhavam, não tinha tempo de treinar. Mais uma vez Deus tem que fazer alguma coisa. Deus desce numa coluna de fogo, faz um muro, divide o muro, do lado de cá ficam os egípcios, do lado de cá ficam os hebreus. Aí fala para Moisés tocar, todo mundo já conhece é famoso isso, né? Ele tocar o cajado na água, o mar se abre em duas partes, o pessoal atravessa. Quando o último atravessa, Deus manda Moisés tocar o cajado mais uma vez. Os egípcios vão na onda de querer atravessar junto, só que eles não estão conectados com o mesmo Deus, a água fecha, eles morrem afogados. Gente, isso é muito interessante, essa história, por quê? Na história dos egípcios não tem essa história do Moisés, do povo atravessando, dos egípcios morrendo afogados. Ou seja, ou essa história é inventada, tá? Ou os egípcios ficaram com tanta vergonha que não colocaram isso na história deles. Existe uma pequena história de que aconteceu alguma coisa, que alguns soldados e um faraó morreu afogado no mar, mas não fala nada dos hebreus sendo escravizados, não fala nada do Moisés. Então a gente tem essas teorias. Ou essa história foi criação de alguém,
ou os egípcios ficaram com vergonha e eles não colocaram nos livros deles. Nós temos só, essa história só tem ela na Bíblia. A história de Noé tem em um monte de outras histórias. A história de Moisés não tem. Então, ou a gente confia na Bíblia, que aconteceu desse jeito, porque não se tem na história esse acontecimento, ou a gente acredita que aconteceu de verdade. Certo? Então é isso. Moisés vai para o deserto. Deixa eu ver quanto tempo tem. Nossa, já tem mais de 20 minutos. Moisés vai para o deserto e eles têm que invadir uma terra, conhecida como Terra Prometida. Canaã. Canaã é o descendente de Noé, o filho mais jovem de Noé, chamava Cão. É interessante porque era Cão mesmo. O nome do mais jovem era Cão, de verdade. Às vezes na Bíblia está escrito Cã, K-A-N, ou N. Mas na verdade o nome era Cão, C-A-O-T. Era Cão o nome do mais jovem. Então, terra de Canaã. Terra de Canaã. Só que essa terra foi prometida a Abraão, a Isaac e a Jacó. Só que quando Moisés chega lá e manda o pessoal, vai lá, dá uma voltinha, pega sua bike, dá uma voltinha lá no meio do pessoal, eles trouxeram um cacho de uva enorme. A terra era boa, os animais eram saudáveis, só que, tipo assim, os hebreus são o Davi, só para vocês entenderem, tá? Vamos supor que os hebreus é do tamanho do Davi. E o pessoal que estava lá é do tamanho do Zé Olavo. Você entendeu? O pessoal, ó. Não dá para ir lá, não. Os caras é grandão. É grande, forte. Só duas pessoas que não tremeu. Josué e Caleb. Não, vamos sim, nós estamos com Deus. Não, não vamos não, os caras é forte. 10 falou que não queria ir. O resto do pessoal ficou com medo. 2 queria ir. O Josué depois é o que assume o posto depois de Moisés. E aí, Deus tem que esperar 40 anos para aquelas pessoas que eram mais velhas morrer, para Moisés preparar os jovens. Então Moisés, olha que interessante, tá? Moisés vive 40 anos como egípcio, vive 40 anos como midianita lá na terra de Midian, e 40 anos esperando aquele pessoal morrer para ele ensinar para o povo as leis que estão escritas aqui nos 5 primeiros livros. É fácil seguir Deus? Claro que não. Se fosse fácil, todo mundo ia querer. Você tem que abrir mão de um monte de coisa. Entendeu? Por isso que é difícil. Moisés sacrificou a vida dele todinha para Deus. E os últimos 40 anos não foi fácil. Vou te falar por quê. Moisés é o líder, certo? Aí hoje só tem arroz, feijão e angu. Amanhã só tem arroz, feijão e angu. Depois de amanhã só tem arroz, feijão e angu. Aí o pessoal começa a reclamar. Ô Moisés, eu não estou aguentando mais comer arroz, feijão e angu. Eu preferia ser escravo lá no Egito. Está escrito na Bíblia desse jeito. Lá eu comia cebola. O pessoal reclamava que lá eles comiam cebola. Lá eu comia alho e cebola. Aí Deus ficava, vou usar chateado, Deus não fica chateado, né? Queria recomeçar, porque Deus está tendo sempre que recomeçar. Moisés tinha que intervir para que Deus não... Já teve que esperar 40 anos para o pessoal mais velho morrer. Aí os que estão lá, já não está dando certo, pensa. Aí reclamava que não tinha água, reclamava que estava calor, reclamava da roupa, reclamava do vento, reclamava do maná, reclamava de tudo. Um dia, Deus fala para Moisés, sobe um monte, eu vou te mostrar a terra prometida. O Moisés sobe um monte, tranquilo, feliz. 40 anos como egípcio, 40 anos como midianita, 40 anos agora como hebreu, líder, chefão, eu que mando, eu que escrevi as leis, tá tudo aqui, ó. 513 leis. Moisés sobe um monte, Deus mostra, tá vendo aquilo lá? Aquilo tudo lá é do pessoal. Só que você vai morrer aqui agora. 120 anos e ele morre lá no monte.
Lá no livro de Judas. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Livro de Judas. Tem uma passagem muito interessante. Judas. Deixa eu ver se eu acho onde que está aqui. Livro de Judas. Poxa, eu tinha que ter separado antes. Eu não vou lembrar onde está. Ah, sim, achei. Judas, versículo. Você derrubou o gravador, mas está de volta. Você está demitida. Aqui é assim. Se não trabalhar direito, a gente demite. Olha só o que aconteceu em Judas, tá? Contudo, semelhantemente, também estes falsos mestres, sonhando, contaminaram a sua carne, rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Olha que interessante. O coisinha e um anjo teve que cair na mão por causa do corpo de Moisés. Isso é interessante. E eu vou te explicar por quê. Pensa o seguinte: você é o cara mais incrível do Antigo Testamento. O Moisés. É o super Moisés. Certo? Vamos supor que o Moisés morre e eles enterram o Moisés lá no centro da praça. Quem que eles iam adorar? Moisés. Não Deus. Moisés está ali. É mais fácil adorar o Moisés que está ali do que adorar o Deus que eu não sei nem como que é. Que aparece no fogo, no vento, no sol, na lua, no jumento que fala comigo, na voz de um anjo, num sonho. E aí? Não é mais fácil? Eu estou vendo a bicicleta. Pensa, o Deus da bicicleta. Eu vejo a bicicleta, eu pego na bicicleta. A bicicleta me leva aonde eu quero. É mais fácil do que eu adorar um Deus que eu não sei como que é. E isso que é difícil. Você entendeu? É igual matemática. Me mostra o número 1. Não, o 1. Aonde ele está? Vai lá no mercado e pede 1 quilo de número 1. Ou no banco. Eu quero um pacote de número 1. Me dá aí. O número 1 só existe na nossa cabeça. Assim como Deus. Não tem como eu apontar. Onde está Deus? Me mostra aí. Não tem como. Por isso que é difícil. Por isso que a gente acredita num monte de coisa. Entendeu? Amor, número 1, dinheiro. O que é dinheiro? Um pedaço de papo. Entendeu? E mais outras coisas aí, sentimento. Me mostra, o que você está sentindo? Eu estou com raiva. Então, me dá 1 quilo de raiva. Aonde que tem? Está aqui. Por isso que quando Jesus é apertado, quando virá o reino dos céus? Lucas 17, 20 e 21. O reino dos céus não vem de modo visível, nem se pode dizer que está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de nós. Na filosofia, Deus é um axioma, é uma ideia. Não tem como você provar que existe. Você tem que aceitar que existe. Entendeu? Você tem que aceitar que Deus existe. Você tem que usar fé só. Deus existe, pronto. Por que você acha que Deus existe? Ah, eu acredito. Pronto, isso é fé. Não tem como você provar. Me mostra Deus. Tá no céu. Mas não, aqui, me mostra. Não, está nas crianças. Mas são só crianças. Deus é amor, mas o que é amor? Entendeu? Então a gente fica complicado de explicar. Então Deus é um axioma. É algo que eu tenho que acreditar que existe, porque eu não tenho como provar que não existe. Igual os números matemáticos que não existem, a gente que inventou. Entendeu? Então nós vamos parar por aqui hoje, que é muita coisa, né? No próximo encontro nós vamos falar sobre os outros livros. O Números, o Deuteronômio, o Levítico. O Números é porque tem números nele. Quando Moisés pediu para contar quantas pessoas tinham em cada tribo. Então vamos supor que nós somos a tribo de Israel. Eu vou contar quantos parentes tem do meu lado. Você vai contar os seus, ele os seus, e depois nós vamos somar quantos parentes tem.
E olha que interessante, tá? Só contavam os homens acima de 25 anos. Crianças e mulheres não era considerado gente. Não era considerado só adultos que estavam preparados para enfiar a espada no bucho do outro. Então só homens com mais de 25 anos que eram contados. É por isso que chama números. O Deuteronômio é um reforço da lei. Ele vai reforçar a lei mais uma vez. Por que não pode adorar outro Deus? Por que não pode fazer isso? Nananana. E o Levítico ele escreve para a tribo de Levi, que foi escolhida para cuidar das coisas de Deus, do templo, da arca, dos negócios todos lá, do templo lá, certo? Então é isso por enquanto. Nossa, deu meia hora de bate-papo. Então é isso, então vamos concluir com a oração, né? O que você aprendeu hoje? Eu? É. Daqui? É, do Moisés. Ai, nem lembro de nada. Não é possível, você Eu tava prestando atenção. Você está demitida mais uma vez. Pergunta para Kiara o que acontecia com Não, pergunta não, com as Simone. crianças Não, nasciam, Kiara. É. não vem pergunta não. Alguém lembra? Você- Tem seu João? Você lembra, né? Você Isso aí. O Léo chegou de Jéssica depois. Não, eles chegaram, eu estava começando. Chegou na hora. Pegou tudo Eu vi, praticamente. ó. Eu vi o João pescando e o Jean pescando. Não, pescar faz parte, a gente fica cansado, né? O João ainda competiu com o Leandro, então tem. O Léo também tava dormindo agora. Eu tô. Não, mas isso não pode ter isso. Eu dei uma pescada. Aí depois eu fiquei assim. Ah, mas nem faz parte, gente. Faz parte, todo mundo tá O cansado. Léo também tava pescando. O Léo não pescou, não. O importante é pegar um peixe grande. O Léo não pescou, não. Porque o amor dele já acabou. Ele catou os tubarões. Aí, né? Olha a codão do João. Olha a codão do João. É o camareiro. Ele jogou ali. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Amém. Então vamos concluir? Senhor nosso Deus, eu te agradeço por essas vidas, pelas crianças, pela aquela mulher bonita que eles falam que é minha esposa, que Deus abençoe. Abençoe esses jovens maravilhosos aí, vocês são exemplo aí para a nossa comunidade, a Kiara, a princesa Kiara, que Deus abençoe também. Que nós possamos ser revestidos com o Espírito Santo. Amém. Amém. Isso aí.